Muita gente faz loucuras para perder peso. É o seu caso? Bom, mas tem procedimentos que parecem loucura, mas são recomendados por especialistas. Um que tem se tornado bastante famoso é o jejum intermitente, que ao contrário da orientação de comer de 3 em 3 horas, os pacientes chegam a ficar até 20 horas sem comer nada. Tem gente que não resiste a um pastel feito na hora. Vai falar para esse pessoal que gosta de comer ficar 16 horas de barriga vazia. Imagina, a gente veio andar na rua e a gente aproveitou e veio comer um pastelzinho. E não dá para ficar sem comer, você acha? Não dá, não tem condição. De jeito nenhum. Nem para emagrecer? Nem para emagrecer. Eu passo mal. Você não dá conta? Não dou conta. Para algumas pessoas, ficar sem se alimentar por horas não é sinal de penitência não, e sim de cuidado. Já são 3 meses fazendo o chamado jejum intermitente. E a Débora já perdeu 6 quilos. Ela afirma que deixar de comer por tanto tempo foi necessário para manter o peso em dia. O jejum está tendo um resultado muito bom do meu ponto de vista, até porque eu achei que meu humor ia mudar, ou que eu ia sentir muitas dores de cabeça, ou sonolência até. E eu percebi que após os 3 dias o meu humor melhorou, a minha disposição melhorou demais, entendeu? Então a minha experiência está sendo muito boa com o jejum. Durante o jejum é permitido tomar bastante líquido, como chás, mas sem açúcar. E é isso que a Débora tem feito. Eu uso chás de frutas vermelhas, eu uso chá de limão, eu uso chá de maracujá, cada um na sua função, né? E eu uso shakes também para intercalar com refeição. Muita gente acredita que só é possível perder peso quando estamos fazendo algum tipo de atividade física. Mas segundo os especialistas, suar a camisa é fundamental. Só que já foi comprovado que o jejum feito por mais de 14 horas também ajuda quem deseja emagrecer. O principal fundamento do jejum intermitente é que quando a gente não está alimentado, ou seja, a gente não estiver comendo a cada 3 horas, nosso organismo vai buscar como fonte de energia a gordura. Hoje nós temos vários artigos científicos mostrando os vários benefícios do jejum intermitente. O principal, claro, é o emagrecimento, a diminuição de gordura, mas além disso, diminuição da resistência insulínica, o que ocasionará numa diminuição da incidência de diabetes, diminuição dos marcadores inflamatórios na circulação, o que diminui a incidência de vários tipos de câncer, além de melhora de cognição, coordenação motora. Ainda segundo o endocrinologista, quem faz jejum intermitente tem alguns sintomas que são normais nos primeiros dias, como dores de cabeça. Por isso, só deve ser feito com acompanhamento de especialistas e não é indicado para todo mundo. Crianças e adolescentes não é indicado, idosos não é indicado, diabéticos não é indicado e gestantes. A pessoa pode sentir um pouquinho de fraqueza, mal-estar, dor de cabeça, principalmente no começo. E o jejum intermitente, como existem várias formas de se fazer, ele não deve ser igual para todo mundo. Então não é olhar porque o vizinho fez a pessoa ir lá e fazer igual. Isso varia de organismo para organismo. É muito importante no período que se estiver alimentando, tá com controle da parte de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais. Então assim, não é igual para todo mundo, deve ser bem individualizado e sempre com acompanhamento profissional. E esse acompanhamento é fundamental para você não ter nenhum tipo de problema de saúde. E como é um assunto que gera bastante dúvida, bastante discussão, a gente continua falando sobre isso aqui no nosso estúdio. O Dr. Bruno Muti, que estava na reportagem, está aqui com a gente agora no consultório ao vivo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar perguntando o seguinte, a gente está falando aí de jejum intermitente, são vários protocolos, né? Quais são eles, de maneira geral, para que a gente consiga entender um pouco melhor? Isso, exatamente. Tem várias formas de a gente fazer o jejum intermitente. A principal delas e mais comum, que mais tem sido realizada hoje, é de 16 horas de jejum e 8 horas alimentado. A pessoa, nesse caso, se alimentaria, faria a última refeição às 8 horas da noite e almoçaria depois só ao meio-dia. Lembrando que nesse intervalo do jejum pode tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, deve estar tomando bastante água. E tem outras formas também, você pode começar aos poucos, com 10 horas de jejum, 12 horas, vai aumentando isso gradativamente, sentindo no seu organismo. Tudo varia também de organismo para organismo, né? Esse tempo de adaptação, né? Exatamente, isso é muito importante. Outra pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte, o que comer nesse período de 8 horas? São 16 horas em jejum, contando o período do sono e no período que a gente tem de alimentação. Que tipo de alimento inserir nessa dieta que a gente vai acabar fazendo? O protocolo do jejum intermitente fala que você pode fazer as refeições que você pulou nessas 8 horas, por exemplo.
Mas é muito importante sempre o acompanhamento nutricional ou de um médico especialista para estar ingerindo todos os nutrientes necessários, tá? A quantidade correta de carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, até porque se você não tiver bem suprido nesse período de alimentação, você pode perder massa muscular e não perder só a gordura. Quando a gente fala em qualquer tipo de mudança na alimentação, vem aquela dúvida. Quem pratica atividade física pode ou não fazer o jejum intermitente? Pode sim fazer o jejum intermitente, claro que com muita cautela, e o indicado é treinar, fazer seu exercício físico no momento que estiver alimentado. O Fábio André de Araçatuba pergunta o seguinte: no período que está fazendo ali o período de jejum, no período da manhã, pode-se tomar café com algum tipo de adoçante, algum tipo de xilitol, algo parecido ou não, completamente sem nenhum tipo de adicional? O ideal é não ter nada, seria puro mesmo, café ou chá puro. Mas se for muito difícil, ou xilitol ou stevia, alguns adoçantes naturais, sem ser os adoçantes artificiais. E depois no período ao longo do dia, pode-se continuar com essas bebidas ao longo do dia também, ou é melhor deixar só para o período do jejum? Sim, essas bebidas podem ser tomadas durante a fase de alimentação também. Para que indicar esse tipo de jejum intermitente? Tem muitas pessoas que travam uma batalha com a balança, tem muita dificuldade, acabam aí às vezes entrando em barcos furados quando o assunto é dieta, né? Quando a gente fala, qual que é o perfil dessa pessoa, do paciente que pode ter acesso a esse tipo de protocolo? O jejum intermitente, a indicação dele é para o emagrecimento. Tá? Hoje nós temos vários outros benefícios, como eu já falei na matéria lá com a Michele, porém o objetivo principal é o emagrecimento, é a perda de gordura. Associar isso a um longo período, existe um prazo de tempo que a pessoa vai fazer o jejum intermitente ou não? Varia de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Hoje tem pessoas até fazendo jejum de 36 horas. Claro que sempre muito importante o acompanhamento médico e, igual eu falei anteriormente, ir seguindo gradativamente isso. Começar aos poucos e depois ir aumentando essas horas de jejum. Para quem está acostumado com dieta, quem faz acompanhamento nutricional, tem aquela ideia de que a orientação de se comer a cada 3 horas por conta daquela informação que o corpo guardaria, estocaria gordura em longos períodos de jejum. Isso realmente existe, não existe? É um assunto que está já se abrindo para a discussão. Comer de 3 horas realmente é ou não importante? Exatamente. Sempre se falou muito de comer a cada 3 horas. Porém, o jejum intermitente hoje ele não é uma dieta da moda, porque tem muito trabalho científico em cima disso, comprovação científica. Então, fazendo o jejum intermitente, você queima mais gordura. Porém, tem muitos pacientes que não se adaptam ao jejum intermitente. Tem paciente que, se fizer o jejum intermitente, quando for entrar no momento de se alimentar, ele vai exagerar. Então, se for um paciente controlado, que na hora de se alimentar ele consegue controlar, fazer as alimentações de acordo com o médico ou nutricionista orientou ali, ele vai se dar melhor. Então, tem muito paciente ainda que se dá muito bem, se sente bem e perde peso comendo a cada 3 horas. Para encerrar rapidamente, posso levar uma vida inteira de jejum intermitente ou é apenas para um período de emagrecimento inicial? Pode levar uma vida inteira nesse jejum intermitente, até porque tem muita melhora, como até aquela paciente mesmo falou, muita melhora do humor, fatores de cognição, coordenação motora, tudo isso tem estudos hoje mostrando os vários benefícios. Então, se adapte ao jejum intermitente e pode levar uma vida toda. Porque a alimentação tem que ser para a gente ter uma vida saudável, não para a gente ficar refém da alimentação, né? Essa que é a grande verdade. Exatamente, com certeza é isso. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso SBT Interior. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.